Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para conversar com a gente sobre as movimentações na política, as próximas eleições, nós recebemos no Ponto a Ponto o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Senador, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu que agradeço, Mônica Lavareda. Para mim é uma satisfação e uma oportunidade para prestar contas e atualizar a população sobre o que está acontecendo, principalmente em Brasília. Senador, hoje o dólar disparou, né? O dólar teve uma alta significativa e muitos analistas acreditaram isso. As tensões, né, nas relações comerciais entre China e Estados Unidos, a instabilidade na América Latina e também dizem que colaborou para isso a saída do presidente da República do PSL. Aí eu queria que o senhor analisasse aqui com a gente, o senhor como integrante do parlamento, que reflexos que pode ter esse rompimento do presidente da República na base de apoio a ele, na estabilidade do governo do presidente Jair Bolsonaro. Bom, em primeiro lugar, me preocupa, né, desde os primeiros momentos em relação a uma crise que não foi provocada pelo PSL e, eu diria, não foi provocada pelo presidente. O presidente acabou sendo insuflado por algumas pessoas no entorno dele, filhos, alguns advogados que levaram informações para o presidente que não condiziam com a realidade. E o presidente acabou tendo a infelicidade de verbalizar isso em relação ao Luciano Bivar, ao partido. Isso acabou desencadeando essa tal crise. E com a crise, quem mais perde é o próprio presidente. Eu digo porque eu tenho um alinhamento, não estou dizendo tive no passado, eu tenho um alinhamento com as bandeiras do presidente. Me preocupo com o presidente, com o governo, porque eu sei o quanto ele se preocupa com o país, com as bandeiras colocadas. E eu me preocupo porque no momento em que deu essa crise, o presidente tinha 53 deputados no PSL votando 100%, não vou dizer cegamente, mas de consciência, 100% todos os conteúdos do governo. No momento que você tem uma crise ou um racha dessa natureza, digamos que 30 parlamentares acompanhem o presidente. Quem mais perdeu? O presidente. Sim. Porque a única base sedimentada de fato que ele tem para contar 100% é a base do partido dele, do PSL. Eu ainda fiz uma brincadeira no dia que se falou dele deixar o partido. Eu falei, mas olha, só se ele morar sozinho e fugir de casa. Você falou A casa é dele. Né? Então, nós tentamos contornar isso de todas as formas. Vai falar, pô, você normalmente é incendiário e está dando uma de bombeiro? Não é. Exatamente porque eu acredito nos propósitos, no projeto do Bolsonaro para o governo, né? E vejo que isso pode criar dificuldades. No momento que vai fazer um novo partido, né, nós sabemos o tamanho das dificuldades que é isso. Você pode ter milhões de pessoas que te acompanham nas redes sociais, você pode ter uma grande projeção, sem a menor dúvida, a maior figura política no Brasil hoje, disparadamente, é o Jair Bolsonaro. Mas no momento que você quer buscar 491 mil assinaturas para montar um partido, e você tem que fazer isso em 9 estados, né? Não dá para ser certificação eletrônica. Cada advogado ou cada cidadão procurar um advogado em cada município que tiver uma assinatura pode requerer ao juiz eleitoral da comarca a verificação da assinatura. Milhares de assinaturas dessas são perdidas, porque o indivíduo, quando ele tira o título de eleitor, ele tem uma assinatura, 30 anos depois ele tem outra.
Então é uma grande dificuldade. Isso, se conseguir fazer um partido até março para as eleições de 2020, você vai ser campeão do quê? Não, eu vou ter um partido sem um tempo de TV, sem estrutura nenhuma, e eu tenho que ter candidatos que esperem até o último momento para poder se filiar num partido e que sejam candidatos competitivos para a eleição municipal, que ela vai ser fundamental dentro do processo eleitoral para 22. Então tem tudo para dar errado. Eu diria que o presidente embarcou no Titanic. Sim. Que tem tudo para naufragar na primeira viagem. Eu não estou torcendo contra, não, pelo amor de Deus. Agora, senador, por que ele... há muitas análises que diziam o seguinte, no fundo, tratava-se de uma briga pelo fundo partidário, pelos fundos milionários dos partidos, e o presidente perdeu a parada para o Luciano Bivar. Tem sentido essa explicação? Olha, eu, com esse negócio de fundo de financiamento de campanha e fundo partidário, o fundo de financiamento de campanha, eu sou contrário a ele, eu tenho um projeto que acaba com ele, é uma encrenca desgraçada com isso, não utilizei um centavo do fundo de financiamento de campanha, então, nada disso, eu sempre quero ficar distante desse processo. Mas não o presidente. Alguém falar para mim que o Bolsonaro é dinheirista não é verdadeiro. Mas quem estava ali insuflando o presidente num projeto de poder pessoal, eu diria numa ganância pelo poder e por recurso, os dois advogados, Karina e Admar, e mais o Eduardo Bolsonaro e mais algumas pessoas ao redor, tinham esse projeto. E fizeram pegar o fundo partidário. Mas é lógico, né? Aqui não tem ninguém criança nisso aí. E não é que perdeu a parada pro Bivar. Primeiro, se você contestar as contas do PSL, sabe, elas são absolutamente regulares, disponíveis e acompanhadas pelo TSE, porque, afinal de contas, é dinheiro público. E jogaram essa conversa mole no presidente, falaram, olha, como se fosse aquele, olha, nós vamos jogar isso, nós vamos impressionar o Bivar e a Executiva Nacional, e eles vão se assustar, se afastar, e nós assumimos o partido. E não aconteceu. Só esqueceram de combinar com a lei e com os russos. Bom, eu falei, escuta, peraí, que coisa mais bizonha, coisa mais grotesca em cima disso. Eu vejo ali alguns parlamentares que estão nessa hora, nós vamos sair. Alguns que saíram fazendo agressões ao Bivar, ao partido. Estão se colocando a cada minuto em condicionantes que possam gerar suspensão ou expulsão por infidelidade, o mandato ficando com o partido. Eu fico com dó. Esses que me procuram, às vezes, eu falo, calma, reflete. A vida não é uma curtida, não, na rede social, meu caro. A lei é uma outra conversa. Dá uma lida na lei, dá uma lida no estatuto do seu partido. Então, eu vejo ali algumas pessoas que foram iludidas, e que podem, eventualmente, perder o mandato, podem ter a suspensão do mandato de 1 dia a 364 dias, não podendo participar de comissão, não pode ser líder nem vice-líder de partido, vira um zumbi. E isso pode acontecer, eu não estou dizendo que vai acontecer, nós temos 19 parlamentares no Conselho de Ética e que podem ser desde expulsos com causa de infidelidade. Aqui no PSL em São Paulo foi feito um desmonte. Eu era o presidente, o Eduardo meu vice-presidente. Eu tinha dito ao Bivar, ao pessoal, olha, eu quero ficar só até a eleição. E foi um pedido do Bolsonaro, do Eduardo, todo mundo, fica de presidente. Uma dificuldade terrível. E o partido, fundo eleitoral. O partido em São Paulo tem condenação da Justiça Eleitoral que não pode receber 1 centavo de fundo até 31 de dezembro. Condenações por deficiência em prestações de conta de 2009 a 2016. Então, nós nunca tivemos 1 centavo de fundo, nunca foi objeto da discussão, mas desmantelaram o partido em São Paulo. O Eduardo, com pressuposto, falou assim, olha, nenhuma executiva municipal em nenhuma cidade era conservador o suficiente para compor a executiva municipal. E simplesmente derrubaram, retiraram quase que a totalidade das executivas municipais e não puseram nada no lugar.
Eu deixei o partido em 25 de abril, e não fui eu que disse, são os colegas de vocês da imprensa que disseram. O Eduardo veio uma vez em São Paulo nesse período. Ele estava ali para aquela de ser embaixador, etc. E o partido ficou literalmente jogado. Só isso já seria causa suficiente Para expulsão. Para uma expulsão, para se pedir o mandato. Mas as coisas... Elas partiram para um campo difícil, às vezes, de confrontação entre os próprios parlamentares. Então, nós estamos abaixando a temperatura. O presidente Bolsonaro teve um gesto muito bonito ontem em dizer, olha, eu não quero cisões ou ofensas entre quem vai me acompanhar ou quem vai ficar. Eu sou agradecido ao partido que me abrigou. Uhum. Ele está tendo um gesto maduro, porque alguns que o acompanham numa atitude absolutamente ilegal pela legislação eleitoral e imaturos sobre todos os aspectos, poderão até perder o mandato. Eu digo para vocês hoje, o PSL, como se diz no futebol, está jogando com o regulamento debaixo do braço. Nenhuma atitude que possa ser questionável, né? Num processo no Conselho de Ética, olha, tem 5 dias para responder. Nós demos 10 dias para ser bastante elástico em relação a tudo, para não ser absolutamente não ter judicialização, né? Senador, eu vou pedir licença aí para apresentar 2 telas e nesse momento nós vamos deslocar o foco para São Paulo. O senador tocou em São Paulo, tocou no Estado e depois nós voltamos a falar de eleições de 2022 e a Mônica nos ajuda aí a retomar o processo. Isso aí é uma pesquisa XP e PESP de final de setembro, início de outubro. Se as eleições para prefeito fossem hoje, em quem você votaria? A questão estimulada. O Datena aparece com 22%, Russomano com 19%, a Marta vem a seguir, tem o mesmo percentual de Márcio França, ambos com 11%. Depois o prefeito Bruno Covas, aí no mesmo patamar, 10% praticamente. Temos aí a Joyce Hasselmann, que não está no gráfico, mas apareceu na pesquisa com 7%, Tabata Amaral, Gilmar, André Matarazzo e outros menos votados, por assim dizer. E aí uma segunda tela para a gente fechar o raciocínio. Os principais influenciadores eleitorais na cidade de São Paulo na eleição do ano que vem. Bolsonaro, 29%, Lula, 23%, João Dória, 20%. A questão é a seguinte, senador. Quem é o seu candidato desses aí? Quem é o seu candidato a prefeito no ano que vem? E se o senador acha que o presidente Bolsonaro vai ser, de fato, o principal influenciador e, de alguma forma, definidor ou uma variável super importante na eleição do ano que vem em São Paulo? Bom, não está na tela aí, mas a candidata do PSL, portanto, minha candidata ou pré-candidata colocada nesse momento, a não ser que ela não queira, deve ser a candidata do partido, é a Joyce, que está aí nessa pesquisa com 7%. O presidente a apoiaria? Creio que não. Até 15 dias atrás, eu entenderia que, de forma absoluta, sim. Porque o presidente deu a confiança a ela para ser a líder do governo no Congresso. Então, vai dizer que não é alguém da confiança do presidente, líder do governo, no Congresso, no Senado, na Câmara, são escolhas pessoais do presidente. Né? Então, mas nesse momento, com o presidente se afastando, se desligando da legenda, dizendo que vai constituir um partido para disputar as eleições de 2020, logicamente, eu não vejo aí nesse cenário quem seria apoiado por ele. Todo mundo sabe aí que quem mais meu amigo nisso aí tudo é o Datena. O Datena, eu dirigia o partido, cansei de chamar o Datena para vir para o PSL para disputar
as eleições do ano que vem. O Datena tem os compromissos profissionais dele, ora ele manifesta um desejo de participar do processo político. Acho que isso reproduz muito a realidade. O Datena participando de uma eleição na cidade de São Paulo, seria muito difícil batê-lo. E ele teria o apoio do presidente? Não sei em qual legenda seria. O presidente gosta bastante do Datena. Datena gosta bastante da figura do presidente. Só que o presidente também, e isso até ele já manifestou, ele vai ter que ter toda a cautela do mundo em que grau vai fazer o apoiamento a candidaturas municipais. Por quê? O presidente, ele tem muitos parlamentares e partidos, não tem uma base formada. Mas, por exemplo, parlamentares do Democrata, do PP, do PL, do MDB, eventualmente votam com projetos de governo. Para votar a Previdência, se desdobraram e se colocaram. Então, é difícil para a figura do presidente. E nós teríamos que entender, mesmo se ele ficasse no PSL, e nós tivéssemos candidatura do PSL, sabe, para ele, presidente, entrar num embate municipal, muitas vezes ia comprometer essas alianças, mesmo que informais, para garantir as votações no Congresso. Hoje, naquele cenário ali, o Datena disputando é um candidato forte. O Russomano, se disputar, é um candidato forte. A Marta, não sei se vai voltar às urnas. Entendeu? Daquele cenário que eu vejo ali, potencialmente, a probabilidade maior de estarem nas urnas e serem muito competitivos, e difícil dizer quem é quem ali, Márcio França, Bruno e Joyce. Senador, pulando agora, dando um salto para 2022, na eleição presidencial, o senhor apoiaria quem se os dois fossem candidatos? O Bolsonaro ou o João Dória? Bolsonaro, isso não tem nem dúvida. Para presidente? Uhum. Tenho a menor dúvida. Uhum. Certo. Agora, o que eu queria saber é o seguinte: o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro tem chance de ser reeleito? Qual que é a chance que o senhor vê? A gente trouxe aqui Eu fiz essa pergunta, na verdade, foi até uma equipe, que eu ia fazer uma outra pergunta. Mas voltando aqui ao nosso assunto. O presidente do PSD, o Gilberto Kassab, ele fez uma análise aqui para a gente no Ponto a Ponto, dizendo o seguinte: a gente vai ter o Bolsonaro com 30%, representando a direita e o que se chama talvez de extrema-direita, o Lula saindo da prisão revigorado, reorganizando a esquerda, a centro-esquerda, e o centro totalmente pulverizado por enquanto. Como é que o senhor vê esse cenário? O senhor concorda com ele? Olha, o Bolsonaro tem uma força política muito grande. Eu me entristeço, eventualmente, dele ir numa aventura de um novo partido, porque isso pode tirar um pouco da força. Mas eu vejo ele como um candidato muito forte, ainda no segundo turno. Se for para uma eleição, ele está no segundo turno em 22. Aí nós vamos ver se vai ser um candidato da esquerda ou do centro que vai fazer essa polarização com ele. Essa força do Lula eu vejo diminuída, porque muitas vezes ele tem bastante seguidores ainda, mas ele não conseguiu demonstrar de fato que ele é o Lula livre. Ele é o Lula solto, e solto temporariamente. Porque ele tem condenações em terceira instância, ele tem mais 8 processos decorrentes, ele está na ficha suja, não sai da ficha suja, deverá ser condenado em tantos outros processos. Não adianta tentar se montar a figura do Gandhi, do Nelson Mandela, nele não dá certo. Ele é um criminoso condenado que, numa mudança de interpretação da legislação, ele está recorrendo agora
em Liberdade. Ele, um candidato apoiado com ele, acaba tendo uma força. Foi o caso do Haddad, agora nessas eleições. Senador, queria pedir licença para apresentar mais agora 3 telas e nós vamos voltar para a questão da eleição municipal, mas agora de uma forma geral, para o país. É lembrar, primeiro, a bancada atual dos partidos da Câmara Federal. Não vamos ler todos, ali o PT em primeiro lugar, não é? Ali é número de parlamentares, isso não se trata de percentuais. Em segundo lugar, o PSL. Na verdade, bancada, como o senador sabe, a principal bancada é aquela MDB, PP e PTB, mas nós estamos falando de número de parlamentares na Câmara Federal. Por que isso? Porque há uma correlação histórica entre tamanho de bancada na Câmara Federal e número de prefeituras obtidas pelo partido. Obviamente, isso rompeu ano passado, mas a expectativa dos analistas é de que se recomponha nas próximas eleições. As próximas eleições, as de 22, devem ser eleições normais, como a literatura chama. Então, vamos lá, o PSL tem a segunda maior bancada, praticamente empatado aí em termos de deputados eleitos com o PT. Vamos para a segunda tela. Número de prefeitos eleitos em 2016. Só lembrando, aparece aí o PSL com 0,5%. Na verdade, está aí na tela em quinta, é a quinta coluna, mas é porque a tela, o gráfico só comporta 5 colunas. O PSL é o 20º partido em número de prefeituras. Tem 30 prefeitos, 0,5%. E, por último, a terceira tela para fechar o nosso raciocínio e eu poder lhe fazer uma pergunta. Isso é uma pesquisa do IBOP de 22 de outubro, 18 a 22 de outubro, que repercutiu muito pouco, eu não sei porquê. O IBOP perguntou às pessoas, olha, qual é a frase que se adapta melhor ao seu pensamento sobre cada um desses partidos? E perguntou se votariam com certeza, se poderiam votar ou se não votariam de jeito nenhum. Apenas no PSL e no PT. Apareceu, votariam com certeza, não especificou eleição, no PT, 27%. E no PSL, 12% apenas. Ou seja, o PT tem uma expectativa de votos, nesse sentido, puramente de legenda, mais do que o dobro do PSL. A rejeição é mais próxima, 43% para o PT e 50% para o PSL. Bem, o que se imaginava, senador, é que o PSL crescesse bastante nessa lei. É impossível um partido com essa bancada continuar com 0,5%. Deveria crescer bastante. Qual é a sua expectativa agora? Mas cresceria sob o signo, sob a simbologia de ser o partido do capitão presidente, do presidente Bolsonaro. Qual é a expectativa do PSL agora, efetivamente, de crescimento na eleição municipal? Já tem meta, já tem número de prefeitos, isso já está colocado? Não, o que o partido estabeleceu seria um compromisso de organização, de completar a organização do partido na maioria dos municípios. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, né, até quando eu estava na administração do partido, nós chegamos a ter 340 diretórios municipais estabelecidos, ou executivas municipais provisórias. Aí entrou essa gestão do Eduardo e só foi derrubando essa executiva, não avançou nada. Agora ficou claro que o objetivo era estagnar o partido ou implodir. Então nós estamos agora para restabelecer o partido, por exemplo, no estado de São Paulo, e organizá-lo para as eleições municipais. Por quê? Nós temos um conteúdo diferente do PT. O PT tem um histórico de 40 anos de partido. O PSL tinha um perfil de um partido pequeno, sem estar estabelecido na maioria dos municípios brasileiros. É lógico que nós tomamos um revés agora, que nós perdemos o nosso maior ícone político. Mas isso não arrefece os ânimos, não, ao contrário. Nós estamos numa expectativa agora, essa executiva estadual com o Eduardo de presidente, nós estamos pedindo, eu já tinha pedido e outros parlamentares, a destituição dela. Mas o prazo de validade dela era até 31 de dezembro, no máximo. É lógico que o partido vai tomar as atitudes antes disso. E nós vamos compor os diretórios municipais
na maioria dos municípios. Isso é um esforço nacional hoje. Então, mesmo com o presidente Bolsonaro, nós iríamos ter dificuldades porque nós estamos estruturando o partido. Você veja bem, nós elegemos 52, hoje temos 53 deputados, mas a maioria desses parlamentares não se conheciam sequer aqui em São Paulo. Eu montei uma chapa, nós elegemos 10 deputados federais e 15 estaduais. A primeira reunião que eu fiz com todos eleitos, eu botei todos para se levantarem e se apresentarem um para os outros. Num partido normal, formado, normalmente o indivíduo entra militante, depois ele é ativista, militante, depois ele é candidato a vereador, deputado. Ao fim de 20, 30 anos, todo mundo se conhece. O PSL ele veio pela figura do Jair Bolsonaro, quando poucos de nós se filiaram com ele, e depois a explosão das urnas se tornou um partido grande, de votos, mas de estrutura. Nós estamos fazendo e preparando isso agora. Senador, só uma questão rápida. Qual é a justificativa para um eleitor bolsonarista aderir na eleição a um partido que o Bolsonaro abandonou? A própria motivação, pergunte ao presidente por que ele deixou o partido. O partido não deixou nenhum dos seus compromissos. Então, o liberal na economia, conservador nos costumes, um defensor intransigente do combate à corrupção, o enfrentamento da criminalidade, nenhuma das bandeiras do PSL mudaram. Qual é o escândalo? Quem mudou de posição foi o presidente. O escândalo dos laranjas não comprometeu um pouquinho essa bandeira ou a imagem de combate à corrupção? É uma questão dos laranja, candidatura laranja ou não. Acabou tendo essa repercussão em relação ao PSL não ter apuração por ser o partido do presidente. Porque todos os partidos têm investigação sobre essas circunstâncias. Né? E, logicamente, dentro do PSL a gente diz, queremos que apure tudo e muito e a fundo. Eu não creio que tenha sido essa uma motivação para o presidente deixar o partido. O Marcelo é ministro do turismo, está sendo investigado em Minas, em eventual uso de laranjas. E o presidente defende e o preserva como ministro. Então, eu duvido que isso tenha sido uma motivação para o presidente dizer, eu vou sair. Ele está preservando o Marcelo. E não era, o Marcelo nunca foi, olha, é cota do PSL. Escolha pessoal do presidente. Então, eu não vejo essa apuração, e defendo rigorosamente a apuração, e que se responsabilize aqueles que tenham que ser responsabilizados. Não dá para prejulgar, mas não dá para passar a mão na cabeça. Agora, não foi esse o motivo do presidente deixar o partido. Senador, eu queria só, antes do Lavareda voltar, a questão de 2022, o senhor... Vamos falar um pouquinho de Sérgio Moro. O senhor acha que o Sérgio Moro pode ser vice na chapa do Bolsonaro? E já emendando, o Sérgio Moro tem chance de, se não partir para isso, ser aprovado no Senado, o senhor que é senador, para o Supremo Tribunal Federal? Ou de fato, ele sofre muitas resistências? A gente entrevistou aqui o deputado Marco Feliciano, que é muito ligado ao presidente, apoia o Sérgio Moro, e ele disse aqui claramente, eu acho que o Senado não aprova o nome do Moro para o Supremo, ele tem muitas dificuldades lá. O senhor que é do Senado, o senhor concorda com essa avaliação? E a possibilidade dele ser vice do Bolsonaro? Eu não vejo a menor dificuldade do Sérgio Moro ser aprovado se for indicado para o Supremo Tribunal Federal. Ele transborda conhecimento, ele tem uma reputação absolutamente ilibada. Os reveses que hoje se tem em relação até o pacote anticrimes, etc., pelo que ele representa. O Sérgio Moro, ele incomoda, porque ele acabou fazendo parecer para o mundo que ainda tem um arremedo de justiça no Brasil. Então, ele é um juiz corajoso que conhece, que se doou realmente para tentar fazer no Brasil o que fazia como um juiz singular de primeira instância na Justiça Federal no Paraná. E eu não vejo essa condição dele ser reprovado no Senado politicamente. Ele foi lá
no Senado, convidado, para não dizer convocado, em situações, e alguns senadores tentaram colocar na parede. Sabe, ele briga com o cara 2 horas sem botar o pé no chão e com argumento, e sem se alterar em absolutamente nada, com absoluta consciência. Eu não vejo nele o perfil de quem deseja ir para as urnas, muito menos de vice. Tá? Se ele quisesse ir para as urnas, ou se ele quiser, sabe, ele não vai de vice. Né? Então, eu não creio que esse seja o propósito, o desejo de vida dele. Já fiz viagens com ele, de trabalho em regiões. É o sujeito mais humilde, tranquilo, espontâneo do mundo. Não tem aspirações de natureza política. Ele é devotado ao trabalho dele. Meu trabalho hoje é de ministro. Não quer fazer sombra para ninguém. Agora, ele é um ídolo para a população. Aonde você fizer uma manifestação chamada pela internet, por grupos de ativistas, em qualquer lugar do país, vai aparecer alguém com a camiseta, com um cartazinho escrito, eu estou com o Moro. Espontaneamente, o Moro nunca fez um movimento na vida para que isso acontecesse. Aliás, ele é tímido demais nos comportamentos dele, ele não se insinua com nada. Tá? É lógico, se eu fosse o presidente Bolsonaro, eu ia tentar convencê-lo a ser vice. Realmente, porque agregaria uma força muito grande para o Jair Bolsonaro em 22. Mas eu não creio que seja a pretensão do Moro ir às urnas e muito menos de vice. Senador, falamos em 2022 de novo e uma última tela e apenas uma agora, nessa altura, sobre a eleição 2022. Pesquisa da Veja, a última realizada em outubro. Jair Bolsonaro aparece com 34%. Não vou ler. O Gilmar, vem o Haddad, depois o Luciano Huck, Ciro Gomes, etc. e tal. Só lembrando, hoje uma pesquisa XP e PESP apontou uma recuperação da avaliação do presidente. O presidente tem 35% de ótimo e bom, que é muito 33, parecido. Né? Tinha 33, avançou para 35, é muito parecido com esses 34. Mas alguém, para ter essa intenção de voto no país, embora a pesquisa não detalhe, é presumível que tem um peso muito grande em São Paulo. Então, o presidente Jair Bolsonaro deve ter, né, aí no interior dessa pesquisa, uma larga fatia de eleitores paulistas, apontando como sua escolha para 2022. Pois bem, 2022 também fala-se, né, isso em toda a imprensa, que o senador é candidato ao governo. Bem, o senador provavelmente, pelo que já disse, gostará de ter o apoio do presidente. É conjecturável, é imaginável o presidente apoiar o senador em 2022 sem que o senador esteja no partido novo do presidente, na Aliança pelo Brasil? Da mesma forma que o mais provável é eu apoiar o presidente Bolsonaro, independente dele não estar no partido. É o que eu estou dizendo, não mudaram os nossos valores. E quem fez essa opção de mudança partidária agora foi o presidente. E me preocupa se esse partido agora fazer água, literalmente, né? Onde o presidente vai estar, em qual legenda para disputar as eleições. Mas dentro do campo da direita e do centro para a direita, eu não vejo hoje uma outra candidatura a ser apoiada pelo próprio PSL, pelo perfil do PSL, pelos compromissos do PSL, que não mudaram em nenhum momento. Tá? Então, dentro desse quadro que nós temos aí de candidaturas colocadas, eu não tenho a menor dúvida que eu, candidato ao governo do Estado, eu vou fazer a campanha pelo Jair Bolsonaro, pela reeleição, se ele for candidato à reeleição, independente da legenda que ele está, dentro do campo de atuação nossa, e eu acho que a recíproca vai ser verdadeira nesse momento. Não sei quais os candidatos que ele terá, de repente ele consegue fazer a tal da aliança aí, e coloque uma candidatura dele aí, que eu não sei qual seria.
Daí vai ser a candidatura que vai perder para mim, mas eu vou apoiá-lo. Agora, o senhor diz que acha que ele vai apoiar o senhor, mesmo depois de todas as fugas que o senhor teve com os filhos dele, o senhor chegou a sugerir que o Carlos Bolsonaro fosse internado numa clínica psiquiátrica, o senhor Sugeri falou que desse uma embaixada para cada um deles, que seria mais rápido para o país e mais tranquilo para ele governar. Eu não tive nenhuma encrenca com o presidente. Só que chega num momento, aqui em relação a essa postura, em relação aos filhos. Comigo foi com o Flávio Bolsonaro querer cobrar a bronca com as senadoras e comigo, porque nós estávamos assinando CPI da Lava Togas. Alto lá, já escolhi meu lado da lei em 1978, quando eu entrei na polícia. Sabe, cada um se justifica para quem quiser e toma a atitude que quiser, mas não vai me cobrar. Aqui no estado de São Paulo foi a questão em relação às omissões, que agora eu entendo, deliberadas do Eduardo, para sucatear e destruir o partido no estado. Tá? E o Carlos saiu num processo de agressão a mim em função dessas contendas minhas com os irmãos. E eu disse, o caso ali é psiquiátrico. Então, mas não confundo as coisas. Não serei eu a diminuir a figura do Bolsonaro pela conduta de uns marmanjos barbados que acham que são príncipes. Não tem monarquia no Brasil. Não tem, olha, o presidente teve 57 milhões de votos. Ele é um líder. Os outros se arrastam pelo sobrenome. Ele tem a grandeza e legitimidade com as pessoas. Tá? E os demais se imbuíram disso, acham que podem humilhar e subjugar as pessoas, e eu vejo com muita tristeza. Acabaram fazendo com que o presidente deixasse o partido, que é o único partido que de verdade dá sustentação para ele o tempo todo. Prejudicaram mais uma vez, o que não significa que eu não vá ter a consideração, o apoio, a defesa. As pessoas até brincam, pô, mas você é o cara que mais defende o Bolsonaro no Congresso. Exatamente, porque nós nos elegemos numa bandeira. E ele está ali, olha, tem as pautas para ajustar a economia, levar para uma economia liberal, favorecer o mercado, a pauta da segurança pública. Como é que nós não vamos estar juntos? Eu vou dizer, não, o Bolsonaro está errado nisso, eu estou negando minha própria existência. Agora, uma coisa é o presidente, outra coisa é alguns que o cercam. Então não vou acariciar aqueles, e eu sou sincero. A maioria das pessoas ficavam, você está certo, porque você é o filho do presidente. Vira as costas no cafezinho, os caras falam, esse idiota acha que está falando com quem? Então, às vezes eu morro de sincericídio, mas eu digo o que tem que se dizer. É lógico que ele não deve ter gostado como pai. Mas o meu papel político ali, de trincheira dele, ali agora, eu falo também pela senadora Soraya, que é do PSL, vai continuar no PSL, e não vamos, as bandeiras ali de governo, nós vamos defendê-las. E não é, olha, vai ter algum carinho do presidente, não tenho nada. Nunca indiquei ninguém para cargo nenhum, não tinha o que me tirar. Fizeram uma insinuação, olha, vamos tirar os cargos de quem não acompanhar o presidente. Pode tirar. Não tem nenhum. Não tem. Emenda extraordinária. Tem emenda para deputado que votar a Previdência. Eu assinei junto com 34 senadores lá, dizendo, não aceito emendas extraordinárias, não vem me pagar pelo que eu tenho obrigação de fazer. Então, por isso que eu digo, com absoluta tranquilidade, o presidente, corremos juntos e vamos juntos, se ele for para um processo de reeleição, esses quadros que estão aí colocados, nós vamos muito reto para a reeleição dele. E eu tenho certeza que nós vamos ter a contrapartida pelas bandeiras. Senador, infelizmente chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa e, obviamente, convidá-lo para voltar muitas vezes. Obrigado. Estou sempre à disposição.
Obrigado, senador. E entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas que mostramos aqui no Ponto a Ponto, elas estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, também no site bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.